que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Essa é a versão NAA, né? A versão normal. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado, que de Deus é gerado, conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aqui vemos o apóstolo João, que andou com Jesus, depois de ter aprendido, e depois de 70 anos da era de Cristo, pelo que foi dito aqui, pelos estudiosos, ele escreveu as 3 cartas. E essa primeira carta aqui, ele vem passando para a igreja os acontecimentos, os momentos de fraqueza dos discípulos, dos fiéis da igreja. E ele passa através dessa carta momento de dificuldade, momento de muita apostasia. Ele vem passando isso para fortalecer a fé daqueles que necessitam. Como no dia de hoje, né? Nós temos que estar sendo firmados na palavra do Senhor para estarmos firmes. A palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e sempre será. Um escrito de 2000 anos atrás ainda é muito para a nossa vida, muito para nos ensinar. E assim como ele passava para a igreja do passado, daquela época da igreja primitiva, ele também passa para mim, para você e para muitas igrejas aí, para muitos que andam ainda fracos na fé, ainda buscando verdadeiramente a certeza do Deus vivo. E João, ele passa para a igreja. Aquele que é nascido de Deus não peca, e aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Por que João ele fala isso? Porque naquele tempo muita apostasia, muitos veio no meio da igreja, muitos anticristos ali falar controvérsia da palavra de Deus. E João ele vem explicando: você é nascido de Deus, você foi firmado, você foi fundado pelo Senhor, você foi achado pelo Senhor, não foi pelo homem. E João ele ali procura fortalecer a igreja naquele período, dizendo que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Muitos ainda se encontravam na dúvida, muitos ainda novos convertidos, ali, aí, ainda aqueles homens, muitos ali já tiveram um encontro com o Senhor, passando, eu tive um encontro com o Senhor, eu andei com o Senhor, eu vi o milagre do Senhor Jesus. João ele podia afirmar isso, porque ele andou com o Senhor Jesus, e ele passava, eu vi tudo que o Senhor fez, e tudo é verdadeiro. E no momento da tua conversão, ele não deixa mais você só. Em outrora você vivia só, você vivia perdido, vivia pela misericórdia do Senhor. E João ele tenta afirmar a fé da igreja, baseando na palavra de Deus, firmando para que ninguém mais pode tocar. Ninguém mais pode tocar no servo do Senhor. Ninguém pode mais tocar. Depois que o Senhor ele transforma a vida. E ele fala aqui: aquele que é nascido do Senhor não peca. Nós sabemos que nós vivemos num mundo de perdição, num mundo hoje em dia, eu não posso dizer que se é pior do que no tempo da igreja primitiva, se não é, hoje em dia pode ser até um pouco pior. Nós não sofremos as perseguições que eles sofreram, mas também nós vivemos num mundo em que muitas das vezes nos transmite aos olhares, assim, nos vai pecar pelo olhar, pelas palavras, porque nós vivemos num mundo totalmente diferente daquela época. Naquela época foi um momento de perseguição muito intensa, e conforme a perseguição muito intensa, os servos do Senhor eles se voltaram muito mais para o Senhor Jesus. Como muitos países ainda na África, né, que a perseguição é tão intensa, que ali eles dizem, né, eu ouvi falar que quando acaba o culto eles não querem nem sair dentro da casa do Senhor. E João ele transmite isso para a igreja, para também tirar o medo das pessoas, para que as pessoas novas convertidas ali, eles não venham ter medo, achar que eles se converteram, mas o Senhor Jesus não estava com ele. Pelo contrário, o próprio Senhor Jesus disse para a igreja, disse para mim, para você, que ele estaria comigo, com você, todos os dias das nossas vidas. Em momento nenhum ele nos abandonaria. Mas nós vimos no dia de hoje, pessoas servas do Senhor por aí afora, que não sabem ao Deus que serve, ao Deus da graça, ao Deus do Evangelho, o Deus Criador das coisas, de todas as coisas, o nosso Criador, que nos aceitou e nos transportou para junto dele. Muitos ainda andam com medo, sabe? Muitos ainda têm medo da volta do Senhor Jesus. Se você anunciar aí na internet
que a lua está chegando próximo da terra, que aqui vai ser destruído, as pessoas vão ter medo, vai ter medo, mas tem mais medo do que a confiança no Senhor. Muitos têm medo até de uma palavra, mas João ele fala aqui, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Glória a Deus. O maligno não tem poder. Nós fomos salvos pelo Senhor Jesus, que hoje em dia está à destra de Deus ali intercedendo por mim e por você. Sabemos que estamos neste mundo, somos sujeitos a pecar, não para a morte, porque a palavra de Deus diz aquele que diz que não tem pecado, se torna-se mentiroso. Mas não é um pecado que a gente não possa prostrar diante dos pés do Senhor, como Davi. Ainda o pecado dele ainda foi um pouquinho mais grave, mas ele no Salmo 51, ele prostra-se diante do Senhor, pede perdão, suplica o perdão. Senhor, não tire de mim a alegria da salvação. Ainda mais eu e você, que somos pecadores sim, lavado e remido pelo sangue, mas um pecado assim, de um aborrecimento, uma discussão, um estresse, nada que não possa tirar da presença do Senhor, nada que nos possa falar, ai meu Deus, o maligno hoje me pega, de forma nenhuma. João ele explica isso, aquele que é nascido do Senhor, o maligno não toca. Pode vir palavra de maldição, pode vir caluniar você, pode chegar para você alguém no transporte, um vizinho chegar, lançar uma palavra para você, uma palavra para te entristecer, mas João, que ele remete essa palavra, aquele que é gerado de Deus não peca, e aquele que é nascido de Deus, o maligno não tem poder, meus irmãos. Não tem poder, porque a minha vida e a tua, a vida da igreja primitiva, ela não estava na mão de João, ela não estava na mão de Pedro, ela não estava na mão de Paulo. Porque se tivesse na minha vida e a tua, tivesse na minha mão, na vida do Natan, do pastor Deir, nós estaremos muito mal, mas não. Desde aqueles tempos, até hoje e sempre, desde a fundação do mundo, a minha e a tua vida está na mão do Senhor. Mas muitas coisas ainda nos remetem a ter medo. Muitos aí afora têm medo, muitos aí afora chegam, estão se afastando da presença do Senhor. Semana passada, num trabalho evangelístico, Deus ele me tocou para ir num lugar. Aí eu entrei no local, foi Deus que proveu ali. Aí eu conversando com uma pessoa, com uma menina. Aí eu perguntei, você é serva do Senhor? Ela, não. Eu estava na igreja, eu estava fervorosa, eu estava ali 3 meses subindo um monte e buscando daqui, buscando dali. Você estava buscando só, não, na igreja e tal. Mas no dia do meu batismo, pastor, uma coisa muito triste. No dia do meu batismo eu não fui. Mas por que tu não foi? Ah, porque antes eu fui numa festa funk, e ali a presença de Deus saiu de mim. E muitas das vezes tem igreja que ela não passa uma informação correta para o membro. Um novo convertido, ele tem que ter um ensinamento, assim como o pastor Deir, Lucas tem aqui esse sábado aqui, com as pessoas aqui, não tem nem muito mais novo convertido, todos já são batizados, a maioria, mas os que não são batizados já têm se aprendido muito. Mas naquele momento ali, no dia do batismo, no dia do ápice da pessoa, ela não foi, ela falou que se sentiu muito mal. Mas aqui o João, ele é leal em falar, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Mas ela ali, elas estavam em todo fervor para a igreja, subindo um monte, buscando. Faltou também um pouco de sabedoria do pastor dela, de chegar, minha filha, vai, se ajoelha antes disso. Quem é que não tem pecado? Que nesta noite não vai dobrar o seu joelho e pedir perdão ao Senhor Jesus? Quem é que não vai pedir perdão pelo dia inteiro? Quem é que não pegou neste dia para não se dobrar o nosso joelho e agradecer também para o Senhor? Perdoa os meus pecados. Temos que fazer isso. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Mas não é pelo mínimo que o inimigo ele vai nos tocar, porque nós fomos nascidos de Deus, nós fomos gerados de Deus, e o maligno não tem poder. Eu falei com aquela moça, falei, menina, você tinha que ter ido, você tinha que se dobrar do teu joelho, você tinha que ter pedido perdão a Deus e sido batizado. Quanto tempo tu tem isso? 3 anos. Ela não consegue mais botar o pé dentro de uma igreja. Muitas das vezes é falta de uma informação, muitas das vezes é falta de uma escola dominical, de um estudo, a passar para a membresia, passar para a igreja. E João aqui, ele passa essa informação para a igreja, porque muitos já estavam se apostatando da fé, muitos já estavam se esfriando, porque muitos entraram ali para pregar outro evangelho que não era do Senhor.
Senhor Jesus. Mas ele ali foi sábio em falar, porque muitos ali estavam com medo das coisas que aconteciam. Lançavam uma palavra de maldição, o povo ficava com medo. Viu uma coisa ali, uma sombra ali, já ficava com medo. Meu Deus, eu estou com medo. E muitos já estavam se afastando da presença do Senhor, porque já não se achava digno de estar na presença do Senhor. Mas aquele que é nascido de Deus, o marido não pode tocar. Aquele que é nascido de Deus, ainda que o inimigo das nossas almas venha falar nos nossos ouvidos. Mas o Senhor é grande e poderoso. Mas muito tende, muitos dia tende assim. Parece que eles viram uma batalha entre Deus e o diabo, e Deus se cansando de lutar com Satanás. Mas não é assim, porque o nosso Deus, ele é um Deus poderoso. Não há quem possa combater com o nosso Deus. Aleluia. Tem muitos ali que acham que o Deus ele não consegue ganhar de Satanás. Aí se enfraquece. Ah, Deus não está mais comigo. Mas está, em momento nenhum. Deus nos abandonou. Ainda que nós viéssemos abandonar o Senhor, mas Ele nunca nos abandona. Ele falou que estaria comigo, contigo, com a igreja primitiva e com todos aqueles que professassem a fé dele todos os dias das nossas vidas. Mas muitos ainda estão mal informados. Muitos aí fora estão ainda sem informação do Evangelho da graça ainda, do poder que há em Deus, do poder que há no nome de Jesus. Muitos ainda estão procurando prosperidade dentro da igreja. Vai ali que aquela igreja tem uma revelação para você, uma revelação abençoada, e que você vai ser próspero. Não procura verdadeiramente o Evangelho da graça, o Evangelho do Senhor Jesus, que era para nos levar ao encontro com Ele nos ares futuramente, ou brevemente, que a vida dele está próxima. E João ele passa para a igreja essa informação. E nós temos essa informação aqui. Muitas das vezes é que a pessoa também recebe uma palavra dura, uma exortação e também não aguenta. Acha que aquilo ali foi duro demais, mas não. Para estarmos no caminho do Senhor, ainda que a palavra seja dura, mas é uma palavra do Senhor Jesus com amor para mim e para você. Mas muitas fora não querem mais escutar essas coisas. Você vê muitas igrejas, eu não falo megas igrejas não, porque tem igrejas grandes que pregam o Evangelho ainda, mas tem muitas aí que você vai e chega ali, e Deus te manda falar que você vai ser abençoado prosperadamente, você vai receber aquela casa, você vai receber este casa. Não estou falando que não podemos receber, não estou falando, mas é você e Deus, é eu e Deus. Na igreja, na casa do Senhor, a palavra de Deus, ela manda nós buscarmos a santidade, a não pecar, andarmos em santidade com o Senhor, andarmos corretamente no que o Senhor ele tem nos pedido a andar. E João ele passa essa transmissão para a igreja. Olha para vocês, não temas o inimigo, não temas, não dá ouvido a pessoas que estão falando de outro evangelho. E João ele fala, aquele que é gerado de Deus, o inimigo não toca. Muitas das vezes, não estou dizendo que nós não vamos passar tribulação, perseguições, perdas, acusações, porque nós estamos neste mundo ainda, somos sujeitos ainda, somos cristãos. E cristão, infelizmente, vai passar por isso. Enquanto estiver aqui, vai passar. Eu não estou falando disso, não estou falando de perseguição e perda. Eu estou falando de temer mais ao homem, mais a Satanás do que a Deus. Achar que Deus está guardando com Satanás em todo momento. E se não está. Ele está no trono dele. Aleluia. Está no mesmo lugar de sempre, tranquilo e calmo. Muitas das vezes eu e você que ficamos nervosos, apto, numa discussão, por uma acusação, mas não. Temos que lembrar disso. Nós que somos gerados, somos nascidos de Deus, o marido não toca. Pode vir palavra de maldição. Pode falar o que for de você e de mim. Nós temos buscado o Senhor. Nós temos sofrido pelo Evangelho de Deus. E o Senhor tem sido conosco. E nós somos gerados de Deus. O marido não vai nos tocar. Em outra ocasião, Davi, assim que ele sai de Jerusalém, seu filho expulsa, tenta pegar ele para matar. Davi acabado, o povo já tinha saído, já estava caminhando. Em certa ocasião, um homem chamado Simei veio perante ele, com o soldado dele, começou a tacar pedra nele, começou a amaldiçoar. Ele era da descendência de Saul, da casa de Saul, e começou a apedrejar, homem de sangue ruim, homem de sangue, perverso, e tacando pedra, e amaldiçoando. E Abissai chega, o que esse cão morto está falando? Está amaldiçoando ao rei. Senhor, permita, Senhor, puxar a espada e cortar a cabeça dele. E Davi ele chega,
que tem eu, filho de Zeruia. Deixa ele amaldiçoar, deixa ele falar. Já não basta o que aconteceu, deixa ele amaldiçoar. Se assim o Senhor te mandando ele amaldiçoar, o que eu farei? Meu irmão, isso é muito forte. Davi, ele nos ensina aqui. Davi, ali naquele momento, ele passou um dos momentos mais difíceis da vida dele. Foi ser expulso e caçado pelo seu filho. Absalão queria matar Davi. Davi, ele tinha todo o motivo ali. Corta a cabeça dele, sim. Ninguém vai amaldiçoar o rei. E Davi tinha um soldado ali, a hora que ele mandasse, era a cabeça cortada mesmo. Mas ele olha para e sai, deixa ele amaldiçoar. Se assim o Senhor quiser. Não, nós estamos debaixo de uma permissão do Senhor. Aleluia. Da mão do Senhor. Não tem palavra que possa bater a mim e você. E se mansar em palavra, fica tranquilo. Davi, ele falava para Absalão, não faça isso, esquenta a cabeça não, fica tranquilo, deixa esse cão morto, deixa ele amaldiçoar, ele vai amaldiçoar, mas nada vai acontecer, se assim Deus quiser. É verdade. Davi, ele confiava muito no Senhor, mas hoje por aí afora falta muita confiança em Deus. Temem ao mundo, temem ao homem, temem ao político. Vocês vão ver agora no final do ano, muita gente desesperada, dependendo de quem ganha. Vai ter gente aí infartando, dependendo de quem ganha. Já vi gente chorando quando o Lula ganhou. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada, ele vai fazer o Senhor. A minha vida não está na mão de Lula, não está na mão de Bolsonaro. Lógico que nós queremos alguém que governe eticamente correto, mas a minha vida e a tua não está na mão de Lula, não está na mão de Bolsonaro, está na mão de Deus. Nós temos que dormir e acordar tranquilamente, porque é o Senhor que nos guarda. São pessoas que não os conhecem. Eles governam por uma nação, mas não devemos temer. Se melhorar, graças a Deus. Se piorar, graças a Deus. A palavra de Deus diz que tudo lhe dá glória. Nós temos glória em tudo, meus irmãos. E a vida do crente, ela não vai ser sempre um mar de rosas. Gente, a vida de Davi ali passou por uma tribulação enorme, gente. Ele foi expulso, caçado de morte, ele é um povo gigantesco. E ainda tinha que governar aquele povo que foi com ele. Deixa ele amaldiçoado, sabe? Deixa ele amaldiçoado, fica tranquilo. Eu não estou nem aí. Davi sabia quem guardava ele, quem guardava a sua família. Ele já tinha pedido no Salmo 51, o Senhor perdoa, ele já tinha se arrependido, gente. E o pecado dele não se compara de muita gente, mas ele ali confiou no Senhor, no perdão do Senhor. João, ele fala muito aqui de pecado também, para nós conservarmos longe dele, andarmos longe dele. O maligno não nos vai nos tocar, meu. Nós buscamos a cada dia, a cada amanhecer a santidade, para não acontecer o que acontece com muita gente aí, ficar na dúvida se Deus está com ele, se Deus está comigo, se Deus está, se Deus não está. Deus está. Ainda que nós muitas das vezes não estamos com ele, mas ele está nos guardando a minha casa, guardando a minha vida. Eu acho que quem está lá na tua casa agora, neste momento, que está aqui, mas está lá na tua casa. Quem é que está guardando os filhos, marido, as pessoas que andam de galho pronto? Se não fosse isso, Satanás já tinha ceifado muita vida aí, gente. Muitos ainda andam com medo. Muitos ainda não viram essa palavra, não creram nessa palavra. Aquele que é gerado de Deus, nascido de Deus, o maligno não toca. João passou isso para a igreja, porque a igreja estava temendo. E muitos aí fora não estão com medo. Estão na igreja, tal, mas já estão com medo. Entra da mesma forma, sai da mesma forma. E a nossa oração, a minha, a tua oração, não tem feito perante ao Senhor? Será que o Senhor, Ele não está com o ouvido inclinado aos nossos clamores? Ele não tem enxugado a minha, a tua lágrima? Tem. Esse Deus, Ele é maravilhoso. Ele não está numa luta épica com Satanás. Essa luta já foi vencida lá na cruz. O Senhor está no trono dele, no trono de glória. E os anjos estão lá, santo, 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 Glória santo. a Deus. E ele é santo, 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 está orando por mim e por você. Davi tem muito nessa passagem, se eu não me engano é 2 Samuel 16, a partir do 5. Ele tem muito a nos ensinar para que nós venhamos ter confiança. Como nós temos andado perante o Senhor, as nossas petições. Ai, irmão, eu tenho pedido, continua.
Então o pastor Ney fala aqui, se não for na geração dele, vai ser na geração do filho, da neta, vai acontecer. Eita! Mas enquanto não acontece, o Senhor ele não deu as costas para mim e para você, não. Não existe isso. O Senhor ele não tem deixado o maligno nos tocar, gente. Ou o Senhor nos aceitou para brincar comigo e contigo? Não, não. Ah, vamos lá, pega aquele lá, prega para aquele lá. Quando chegar aqui, você vai brincar comigo. Não, quem faz isso é Satanás. É Satanás que faz isso com o mundo. Não é Deus comigo, com você. Ele fala para mim e para você que nós somos nascidos de Deus. O maligno não vai nos tocar, meu irmão. Você está nesse mundo, as coisas vão acontecer, vai ter pessoas para perturbar vocês, mas pode lançar palavra de maldição. Deixa de falar, faz igual Davi, deixa falar de mal de mim. Essa passagem eu gostei muito do rei Davi, que ele passou um momento muito transgressivo ali, gente. Muito ático da parte dele, muito bravo. Ele podia ali, se fosse outro, mata ele sim, mas não, deixa ele. Aí mais à frente, também esse homem, ele chega lá, Senhor, perdoa as minhas palavras. Ele foi pedir perdão, Senhor, ao rei Davi. Não impute as minhas palavras de maldição. Mais à frente, quando Davi, ele volta para Jerusalém, ele é o primeiro a receber a Davi. Senhor, os meus pecados. Davi sai novamente, Senhor, quer que eu corte a cabeça dele agora? Ele pediu. Eis que eu voltando agora para ser tomado novamente como rei. Vou matar alguém? Não. Davi era muito tranquilo nessa parte, gente. E ele também não guardava esse rancor. Agora você vê, aquele que amaldiçoou, tacou pedra, apedrejou, foi ali pedir perdão. Senhor, não impute em mim o meu pecado, as minhas palavras. E nós temos que aprender com Davi, de andarmos tranquilos. Porque vai acontecer as coisas. Aquele que não amaldiçoou, não, Senhor, calma aí, eu vou sair um pouco da graça neste momento. Já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com alguém. Nós somos humanos ainda, nós estamos nesse corpo ainda, pecaminoso ainda, herdado por Adão, mas lavado e remido. Mas o Senhor, o Espírito que habita em nós, o Espírito tranquilo, que nos dá discernimento, que muitas das vezes, em vez de nós entrarmos numa briga, nós vamos apartar a briga com oração. Ele falou, não, Abissai, não faça isso. O que tem eu contigo, filho de Zeruia? Novamente, logo na minha volta para Jerusalém, na minha tomada como rei, eu vou matar alguém? Não, deixa ele. No final de tudo, quem matou ele foi Salomão. Salomão lembrou disso aí. Olha como acontecem as coisas. Salomão lembrou da maldição dele falar aquilo de Davi, pegou e... A pessoa, meu, muitas das vezes, amaldiçoa. Você fala uma palavra, você fala, volta a palavra, ela não quer reconhecer o Senhor Jesus como Salvador, o juízo de Deus também vai cair sobre ela. Foi o que aconteceu com ele. Salomão pegou e acabou, amaldiçoou meu pai está morto, agora é minha vez, eu não tenho perdão, acabou. E aí, para que isso? É o juízo de Deus para aqueles que amaldiçoam. Ele tem verdadeiramente pessoas que não param mais para pregar, porque xinga, porque fala besteira, é altivo, é soberbo. É soberbo. Um amigo meu foi evangelizar um rapaz, já foi servo do Senhor, ele estava comendo, pegou um bolo do lixo. Aí ele falou, eu estou satisfeito com a vida que eu estou levando. Aí outro falou, Deus ama todos. Acabou, Senhor, está na sua mão, não prego mais, não levo mais a mensagem. Se for levar um folhetinho, tá bom, deixa na mão do Senhor. Não, Davi, deixa ele. Está na mão do Senhor. Essa cara feia não vai me afetar, não. Eu sou nascido de Deus, não vai me afetar. E João, ele passa isso para a igreja. E nós também temos que viver isso, porque estamos aqui neste mundo, vamos ser caluniados. O tempo está passando, nós estamos vendo aí pelas redes sociais, as coisas cada vez piorando mais. As genealogias, as coisas acontecendo, crente sendo afrontado, fora da igreja, dentro da igreja, na condução, no trabalho. Muitos lugares estão querendo proibir de pregar o evangelho. Deixa no mundo do Senhor. Aquele dia vai ser glorioso para mim e para você, mas também vai ser terrível para aqueles que não se renderam aos pés do Senhor Jesus, gente. Aleluia! Vai ser terrível. Naquele momento vai passar a vida da pessoa ali, que fez ali, xingou, ofendeu. E muitos já esteve na casa do Senhor,
Um amigo meu foi evangelizar um rapaz que já foi crente há muito tempo. Ele se afastou. Eu falei, Alex, não dá. Ele xinga, ele ofende, ele tal. Ora como um blasfema contra o Espírito Santo de Deus, né? Morreu de AIDS. Até o último momento não conseguiu mais aceitar o Senhor Jesus. Morreu seco. Ofendia, passava crente, ele jogava piada. Já foi da casa do Senhor. Passava, jogava pedra. Já foi da casa do Senhor. Por isso que muitas das vezes Deus ele busca aqueles que estão de fora, mas aqueles que muitas das vezes já estavam na casa do Senhor. Não estou falando que tem todos, tem muitos ainda aí que já foram da casa do Senhor, mas tem um temor, clama ao Senhor para voltar. Mas tem muitos aí que só a misericórdia do Senhor mesmo. E Davi ele nos ensina isso, deixa amaldiçoar, deixa ele me amaldiçoar, isso aí não vai fazer efeito nenhum. Só se o Senhor quiser, mas o Senhor não quer, aquele que é nascido de Deus. O maligno não toca, o maligno não pode botar a palavra na boca de qualquer um, gente. E João, ele passa isso para a igreja, para aqueles que estão fracos na fé, para aqueles que ouviram alguma coisa. João fala, ó, vocês que ouviram alguma coisa, alguma ofensa, e se sentiram fracos, achando que Deus não é mais com vocês, que Deus não é contigo, que uma palavra afetou a sua vida, te fez cair para baixo, te fez regressar, regredir. Está aqui, você pegou, não pequei, mas, poxa, mas a palavra foi tão assim, sabe? Está aqui, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Muitas das vezes é falta de uma palavra, de ler a palavra diariamente, meditar nela dia e noite, conforme diz a palavra de Deus. Muitas das vezes é falta de ensinamento, é falta de deixar a teologia da prosperidade para lá e buscar verdadeiramente o Senhor Jesus. Deixar aquilo que nos agrada e buscar aquilo que agrada ao Senhor. Mas muitas aí afora estão cegos. Muitas daí afora, parei com o pessoal ali, só vai falar numa igreja, aquela igreja é uma benção. Você chega lá na miséria, você chega na miséria e Deus te abençoa. Ele te abençoa de uma forma tão grande. Irmão, que eu estou falando, não que seja proibido, mas a fala é só essa. E o evangelho da graça, e o evangelho que salva. Cadê? Muitos estão buscando isso, aí está ali, está numa boa, como nosso irmão que sai numa boa, está com o seu carrão, com o seu casal, ganhando um salário alto, quando vê uma palavra, meu irmão, e o Senhor não está nela, cara, não consegue se erguer, e esta é a palavra que fica para mim e para você nesta noite. É a palavra que Jesus ele falou ali para Nicodemo, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Nós nascemos de novo, meu irmão, como o Senhor Jesus nos encontrou. E essa coisa foi a coisa mais maravilhosa. Não há outro evento melhor do que esse, maior do que esse. Uma conversão, como um encontro com o Senhor Jesus, como estar na presença dEle, como saber que nos garante a vida eterna, como saber aquele que nos garante o dia de segurança. É o Senhor Jesus. E a palavra é essa. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Para nós ficarmos com o nosso coração confortável, irmão. Que o Senhor em momento nenhum nos abandonou. O Senhor em momento nenhum nos deixará. Ele é nosso Pai. Ele tem te dado pedra em vez de pão. Ele tem te dado serpente em vez de peixe. Não. Que a palavra dele não contradiz, gente. A palavra de Deus é verdadeira. Ele tem te dado pão, Ele tem te dado peixe. O diabo tenta confundir você, tenta confundir a mim com serpente, mas é peixe do Senhor. É a glória do Senhor na minha e na tua vida. O diabo ele vai tentar de qualquer forma nos tocar, mas como eu e você temos andado firme, não, meu irmão, vamos descansar tranquilo. Continue pedindo pelo Senhor. Esta no 14 anteriormente, esta confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, olha só, olha que coisa maravilhosa. Senhor, você tem pedido, a gente está pela vontade do Senhor. Ele nos ouve, e se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançaremos pelas petições que lhe fizemos. Sabemos que a igreja aqui é uma igreja de oração. Sabemos que temos pedido corretamente pelo Senhor. E conforme diz a palavra, se temos pedido conforme a palavra do Senhor, a vontade dEle, vai acontecer. Vai acontecer. Se temos andado corretamente nos caminhos do Senhor, conforme diz,
Aquele que é gerado de Deus não peca. Sabemos que o diabo ele tenta fazer a gente pecar. O miserável. Tenta falar que não é mentira. Ele tenta a todo momento. Mas essa palavra conforta os nossos corações, gente. Essa palavra de João para a igreja, ela conforta os nossos corações. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Vamos descansar tranquilo, meus irmãos. Somos pecadores, sim, mas lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Vamos descansar tranquilo. Vamos continuar clamando ao Senhor segundo a sua vontade, pedindo, vamos pedir mesmo. É o que a gente sabe fazer. A única coisa que a gente sabe fazer é pedir mesmo ao Senhor. Pedir. Andar fiel ao Senhor, pedir. Andar fiel e pedir. É a única coisa que a gente sabe fazer. O crente sabe fazer isso. Andar fiel e pedir. É aquele que é nascido de Deus, o Senhor maligno não toca. Vamos confortar os nossos corações. Vamos andar em paz, sabendo que o Senhor já tem preparado o dia de amanhã, sabendo que o maligno ele vai amanhã também tentar nos desviar, tentar nos tocar, mas ele não vai tocar. E o Senhor tem dado ordem aos seus anjos em nosso respeito. Esta é a palavra que eu deixo para a igreja. Aqui, nós que somos nascidos do Senhor, o maligno não toca. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.